primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula de processo do cuidado, ok? Para a gente começar a noite de hoje, né, a nossa aula dessa noite, eu preparei para vocês um momentozinho para a gente rever a avaliação da semana passada, certo? Entender um pouquinho as questões que a gente confundiu, que a gente errou, certo? É sempre um processo de conhecimento fazer esse teste, ok? Então, a gente vai começar fazendo o seguinte, eu vou escolher um aluno, a Dayana, certo, Dayana? Eu vou, a partir do momento que eu projeto a tela para vocês verem o Google Classroom, que é a prova, eu não consigo permitir nenhuma entrada de aluno, certo? E nem consigo ver o chat de vocês. Então, a Dayana, ela vai me auxiliar nesse processo. Ela vai ligar o microfone dela e a cada questão que eu for corrigindo, eu vou perguntar a ela se está tudo certo e ela vai me responder que certo e que eu posso passar para a questão seguinte. Entendido, Dayana? Posso contar com sua ajuda? Me responda aí no chat rapidinho para a gente poder começar. Então, pessoal, é o seguinte, para mim entrar no Google Classroom e vocês verem a minha entrada, eu não consigo ficar na tela do Google Meet. Então, sendo assim, eu não consigo permitir a entrada de alunos, certo? Eu só consigo ouvir, só vou ouvir a voz da Dayana comentando comigo sobre a correção da avaliação. Então, quem tiver alguma dúvida, a Dayana vai sempre, certo? Fazendo esse processo de correção. Os demais alunos que permitirem entrada na sala, no momento em que eu estiver fazendo essa correção, certo? Aí eu só vou conseguir visualizar posteriormente. Então, se alguém colocar aí no grupo que está tentando entrar e não está conseguindo, é justamente por isso, porque eu vou compartilhar com vocês a prova e não consigo ver a tela do Google Meet, ok? Vamos lá. Eu vou apresentar a Dayana, por favor, ligue seu microfone, está me ouvindo? Dayana, você está me ouvindo? Por favor, ligue seu microfone. Eu preciso que você fale comigo pelo microfone, certo? Sim. Pronto, meu amor, você vai ser minha porta-voz porque eu não consigo mais ver o Google Meet, ok? Certo. Pronto. Todos os alunos já estão conseguindo ver a tela da avaliação? Dayana, por favor, me responda se a tela da avaliação já está para vocês. Está. Pronto. Vamos lá. Primeira questão da nossa prova da quarta-feira passada. Assinale a alternativa que apresenta a etapa do processo da assistência de enfermagem que envolve o levantamento situacional do paciente, antecedentes pessoais, sintomatologia ou sintomas, que dependem do profissional os processos de percepção e orientação. Então, pessoal, essa resposta estava muito clara, está aqui a setinha verde na tela que indica coleta de dados histórico, certo? Alternativa letra C. Letra C. C. Precisava vocês terem um pouquinho de atenção para conseguir perceber que quando você faz um levantamento dos dados pessoais, sintomas, que você tem que usar a sua percepção e sua orientação, nós estamos falando de uma coleta de dados ou histórico. Tudo certo com a questão número 1, Dayana? Certo. Vamos lá. Questão de número 2. Agora nós estamos falando sobre a sistematização da assistência da enfermagem. SAI. Deve ser realizada em todo cuidado profissional de enfermagem de forma transversal. Sobre essa sistematização, SAI, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. Subir aqui. Questão de número A. Organiza o trabalho multiprofissional quanto ao método. Sistematização da assistência da enfermagem, pessoal, não é multiprofissional. Ela organiza o trabalho profissional, exclusivo da equipe de enfermagem. Tá aí o erro da letra A. Vamos aqui para a letra B. Contempla a coleta de informações subjetivas
não são apenas informações subjetivas, certo? Objetiva, subjetiva, de percepção, certo? Os achados não são só objetivos, ou seja, ela não faz uma avaliação simples, ela faz uma avaliação sistemática e completa. Letra B também correta. Letra C. Deve considerar o acolhimento, o diagnóstico clínico CID. Pessoal, CID é diagnóstico médico, não diagnóstico de enfermagem. A gente vive isso em sala. Então, a letra C também está errada. Letra D. Vamos lá. Que era a correta da nossa resposta. É organizadas em 5 etapas. Histórico de enfermagem, coleta de dados. Diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, tornando a letra D a correta para a segunda questão. Tudo certo até agora? Certo. Vamos lá. Questão de número 3. Sabemos que, infelizmente, nem toda instituição onde se apresenta profissionais de enfermagem se aplica a sistematização da assistência. Assinale a alternativa incorreta. Sob a razão desse processo, não está presente em muitos ambientes de trabalho da categoria da enfermagem. Vamos às respostas? Vamos lá. Alternativa letra A, que era a correta para a nossa questão, certo? Porque ela está errada. Os diretores e gerentes de instituição não os consideram relevantes, pessoal. Não é esse o motivo. Pois há pesquisas que apontam para essa realidade. Falso, pessoal. Eles sabem que é importante. As pesquisas mostram que é o melhor para a enfermagem. Então, essa alternativa está incorreta. Seria a resposta da nossa questão. Formação inadequada de profissionais é um fato correto. Excesso de demandas internas e burocratização da assistência da enfermagem também é um fato. Sobrecarga de trabalho dos profissionais devido ao déficit no setor também está correto. Então, a resposta que deveria ser marcada para a questão de número 3 era a alternativa letra A, porque ela pedia a incorreta. Tudo certo até aí, Daiane? Tá certo. Vamos lá. Acerca das etapas do processo de enfermagem, é correto afirmar que... Vamos lá. A resposta certa para a nossa questão seria logo a letra A, que traria: a implementação da assistência constitui a 4ª etapa do processo de enfermagem e se caracteriza pela realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Correto, pessoal? A implementação é a 4ª etapa e depois que tudo é planejado na etapa de planejamento, é implementado e intervido na etapa da assistência. Pessoal, tem alguns microfones ligados, por favor, vamos lá. Por que a letra B não estaria correta? A avaliação de enfermagem é um processo de interpretação e agrupamento de dados coletados na primeira etapa, que culminam com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem. Culmina, pessoal, significa fim, e o fim não é os conceitos de diagnóstico, culmina na avaliação. Vamos lá. Planejamento de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de médicos e métodos e técnicas variadas, tem finalidade na obtenção de informações da pessoa, família, coletividade humana sobre suas respostas em um processo de saúde e doença, pessoal. Ele não culmina nesse fim. Essa é a primeira etapa, que é a coleta de dados. Então, a finalidade não é só a obtenção de coleta de dados. A finalidade é obter as coletas, avaliar, intervir, implementar todo um processo. Diagnóstico de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções. Nunca, pessoal, isso não é diagnóstico, isso é planejamento. Conceito de planejamento. Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem
é o processo deliberado, sistemático e contínuo da verificação de mudança nas respostas do quadro da pessoa. Nunca, pessoal. Onde a gente verifica as mudanças na resposta da pessoa, se a pessoa melhorou ou não melhorou, é no avaliação. Então, assim, correta para a quarta questão. Ok, Dayana? Tá certo. Vamos lá. 5. De acordo com a resolução COFEN 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, a execução do processo de enfermagem deve ser registrado formalmente, envolvendo, entre outros, o diagnóstico de enfermagem realizado pelo técnico de enfermagem. Pessoal, isso é correto? Não. Pelo enfermeiro. O prognatismo da enfermagem acerca das respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Também não, pessoal. O prognatismo não faz parte. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Correto. Alternativa letra C. A prescrição das ações ou intervenções de enfermagens que são realizadas pelo auxiliar de enfermagem. Incorreto. Ações ou intervenções de enfermagem, sendo que o diagnóstico de enfermagem e os resultados coletados não são de registro obrigatório. Falso. Todas as etapas são de registro obrigatório. A questão, alternativa letra C. Questão de número 6. Continuando falando sobre o SAI, analise as afirmativas e marque a opção incorreta. Aqui ele pede o que é incorreto sobre o que a gente estudou. Vamos lá. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. Essa está correta. Tanto faz ser um ambiente público ou privado, o ideal é que sempre aconteça o processo de enfermagem. Os ambientes de que se trata o SAI referem-se a instituições prestadoras de serviço, tanto como internação hospitalar, saúde ambulatorial, escolas, pessoal, quando a saúde vai fazer programa de saúde na escola, domicílios. Só um minutinho aqui, pessoal, teve um probleminha aqui no meu computador, mas a gente já tá voltando, viu? Aguarda só um minutinho. Prontinho. Consegue ver agora novamente, Dayana? Sim. Pronto, só um probleminha aqui no computador. Então, pessoal, os ambientes em que deve ser feito o SAI, certo? Qualquer ambiente onde se esteja prestação de serviço de saúde, que esteja a enfermagem, tanto no hospital, como no ambulatório, como nas escolas, nos domicílios, nas associações comunitárias, em fábricas com prestação de serviço. Todos esses locais que contemplem os serviços de enfermagem estão dentro do SAI. O processo de enfermagem, quando realizado fora das instituições prestadoras de serviço de internação hospitalar, corresponde ao denominado consulta de enfermagem. Também está correto. O processo de enfermagem, pessoal, só uma pausazinha que eu ouvi aqui o bip de alguém pedindo para participar. Pronto, vamos lá. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas, que são interrelacionadas, independentes. Pessoal, tá aqui o erro da questão. Elas não são independentes. Toda fase depende da outra, certo? Elas são dependentes, certo? E recorrentes, tornando a resposta letra D a correta para a questão de número 6. Tudo certo até então? Tudo. Vamos lá. A questão de número 7, pessoal, dela, certo? Era a letra A, que trazia as proposições
VVFF, certo? Aí a gente vai colocar aqui em prática na avaliação. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta... Só um minutinho aqui. Que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Verdadeiro. A assistência da enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método e instrumentos necessários, o que possibilita a operacionalização do processo de enfermagem. Verdadeiro. O processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, o planejamento de intervenções e que forneça base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Seja, pessoal, que fala em suporte teórico, pessoal, suporte teórico e suporte prático. Tornando a incorreta. Ao enfermeiro, incube a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, cabendo-lhe privativamente o histórico de enfermagem, enquanto as demais etapas são realizadas em conjunto com as demais profissionais da equipe. Não, pessoal. Nada disso, certo? A coleta de dados não é privativa do enfermeiro. O que é privativo do enfermeiro são os diagnósticos, certo? E a prescrição de enfermagem. Então, fica falso a alternativa de letra A. Tudo certo até então, Dayana? Está. Questão de número 8. Na ciência da enfermagem, os conceitos centrais da teoria constituem a natureza da enfermagem, distinguindo-a claramente das outras profissões da área da saúde, e certamente sendo cerne na formulação de proposições relativas a ações de enfermagem para desenvolver-se enquanto ciência e prática profissional. Sabendo-se disso, assinale a alternativa que demonstra o foco do trabalho da enfermagem comum em todas as teorias, em tudo que diz respeito à enfermagem, pessoal. Enfermagem é a arte do cuidado. Essa estava muito fácil, né? Alternativa letra A. Passando aqui para a questão de número 9, só ouvindo aqui o bip, aceitando aqui. Vamos lá. Conforme a teoria de Maslow, o ser humano precisa satisfazer 5 graus de necessidade para ter uma vida plena. A alternativa correta que expressa a pirâmide de Maslow, do que diz respeito à sua base ao topo, pessoal. Então, aqui nós temos 2 alternativas, certo? Que trazem o mesmo contexto, mas a correta, que vai da base até o todo, até o topo, é a letra C. Fisiológica, segurança, amores sociais, estima e autorrealização. Então, da base até o topo é a alternativa de letra C. Tudo ok, Dayana? Sim. A ciência da enfermagem compreende o estudo das necessidades humanas básicas, dos fatores que alteram sua manifestação e atendimento na assistência a ser prestada. Qual das seguintes teorias da enfermagem é possível atribuir à fase citada? Necessidades humanas básicas, teoria de Wanda Horta. Alternativa de letra E. Wanda Horta. Ok? Ok, obrigado. Certo, Ana. Pode ligar seu microfone que agora eu vou voltar para a página normal. Muito obrigada pela sua ajuda. Ótimo. Certo, pessoal. Vamos lá. Prontinho. Só dando uma olhadinha aqui no chat. Ok. Pessoal, deu para todo mundo entender com clareza a correção das avaliações? Por favor, vão colocando um ok no chat, só para eu poder acompanhar e a gente prosseguir com a nossa aula. Certo? Qualquer aluno que tiver alguma dúvida em especial, pessoal, em particular, vocês sabem que o meu WhatsApp é disponível, certo? Vocês podem conversar comigo sobre essa questão, que a gente vai desvinculando o máximo que a gente conseguir, ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir com os nossos conteúdos, certo?
Lembrando, pessoal, que a gente segue sempre a mesma linha de raciocínio. Nós estamos entendendo como se formou o processo do cuidado, certo? A nossa arte, que é a arte da enfermagem. Primeiramente, agora pessoalmente, poder desejar para vocês parabéns pelo Dia do Enfermeiro, né? Enquanto acadêmicos, sempre lembrem-se dessa data como marco, certo? Muito importante para a gente relembrar todos os desafios, tudo que a gente construiu na nossa carreira até então, certo? Então, vocês estão dando entrada, como eu disse, desde o início nessa disciplina, a gente vai conversar muito sobre as práticas do cuidado, como a nossa profissão surgiu e como a gente tem a profissão hoje, certo? Como uma ciência, como uma arte, certo? Metódica, sistematizada, certo? Tudo isso a gente começou com o lançamento das teorias, certo? Só puxando aqui um pouquinho o fio para a gente conseguir manter a mesma linha de raciocínio. A gente vem estudando, né? Lembrando que a partir das teorias é que se formam ciência, vocês lembram disso? Vão colocando um okzinho no chat. Que a ciência, para acontecer, ela precisava ser montada por essas teorias. Então, a gente viu a teoria que tem um suporte muito importante para a enfermagem, que é a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta. E tínhamos marcados, certo? E tínhamos marcado para vocês fazerem a apresentação das demais teorias que a gente dividiu em equipe, porém, a gente foi pego por esse processo de pandemia, certo? Então, eu resolvi transformar essa atividade em uma aula, ok? Que a gente vai seguindo o curso e vai apresentando essas teorias para vocês. Um método científico, pessoal, baseado numa sistematização. O que é um método científico, pessoal? É um processo. Existe uma teoria científica que transformou aquilo ali, que comprovou cientificamente, e a gente tem esse método científico da enfermagem, que é o SAI, certo? O SAI é a sistematização da enfermagem. E o que torna o SAI possível é a sua metodologia através do processo de enfermagem, que existe entre etapas, que a gente acabou, né, de inicializar esses estudos na nossa primeira avaliação, certo? Nós temos a coleta de dados, aí a gente tem os diagnósticos, planejamento, implementação e avaliação. Então, esse é o método científico do cuidado em enfermagem, certo? A gente tem a sistematização da assistência à enfermagem transformada, certo? Essa metodologia que a gente usa é o processo de enfermagem. Se eu tiver respondido a sua pergunta, Misael, pode colocar um ok aí. E na nossa aula de hoje, certo? A gente vai fazendo a continuação do estudo dessa metodologia, ok? Eu vou apresentar agora aqui os slides para vocês, para que a gente possa dar continuação a esse nosso estudo sobre a enfermagem, certo? E eu vou só abrir aqui o chat novamente, que é para poder ficar acompanhando vocês. E aqui tá essa interligação. Então, pessoal, como eu já vinha mencionando para vocês, o SAI, o processo de enfermagem, e as teorias, eles estão completamente interligados. E a gente vai aprender isso na nossa aula de hoje. Vou aumentar bem aqui um pouquinho o slide para que vocês possam ver com mais clareza. Deixa eu só subir aqui. Pronto. Ah, meu Deus, agora... O SAI, pessoal, é a nossa metodologia científica, certo? Com ela, a gente tem toda essa barra que interliga esse estudo. Primeiramente, todo o conhecimento técnico-científico que nós temos dos seres humanos. Com isso, nós melhoramos a qualidade da assistência de enfermagem através de respaldo científico, segurança e direcionamento, fazendo que a enfermagem seja sempre uma profissão com maior credibilidade, competência e visibilidade no âmbito da saúde, trazendo para esses profissionais de saúde autonomia e satisfação profissional. Então, pessoal, a nossa ciência, a ciência da enfermagem, não é uma coisa empírica, certo? Vocês viram na história da enfermagem que ela começou como
questão social, quem tinha vocação, quem lidava com leigos, com religiosas, certo? E com o passar do tempo, essa realidade foi sendo transformada. E hoje nós temos uma ciência, certo? E o SAI é a base da metodologia científica da enfermagem. O que é que o SAI envolve? Todos os conhecimentos técnicos da nossa profissão e os científicos a partir do ser humano. Por isso que vocês estudam toda a biologia básica do corpo humano, certo? Porque vocês precisam ter esses conhecimentos científicos na primeira parte da graduação de vocês. E com o passar dos semestres, a gente vai introduzindo as disciplinas de enfermagem, até que no final do curso vocês estão estudando as partes técnicas, os conhecimentos técnicos da nossa profissão. O que é que a gente garante com isso, pessoal? Se eu presto uma assistência baseada em conhecimento teórico, prático, científico, eu vou fazer com que a qualidade da minha assistência seja muito maior, porque existem teorias, existem fatos científicos comprovados a partir do que eu estou trabalhando. A enfermagem, quando trabalha com o SAI, pessoal, ela fica respaldada cientificamente. Porque tudo aquilo que ela teve, ela fez a partir de um processo científico sistematizado que ela aprendeu a fazer. Isso causa segurança, não só para o paciente, mas também para o profissional. E dá a ele um direcionamento de como é que tem que ser feito o cuidado para um paciente. Todos vocês, a partir de hoje, vocês já têm o início desse conhecimento científico. Vocês já sabem que, primeiramente, vocês vão fazer o levantamento dos dados. Vocês vão estudar o histórico daquele paciente. Seguidamente, vocês vão fazer os diagnósticos próprios de enfermagem. Após isso, vocês vão traçar planos e metas para conseguir os objetivos. Vão implementar esses planos e metas. E, posteriormente, vão avaliar se isso foi suficiente para prestar o cuidado àquele paciente. A enfermagem, depois do SAI, pessoal, depois do uso da ciência, da metodologia científica, ela trouxe uma maior credibilidade para a profissão e para os profissionais. Mostrou o quanto a nossa ciência do cuidado, ela é competente e trouxe visibilidade. A gente vê que no meio dessa pandemia, pessoal, cada dia se torna mais evidente, certo? A visibilidade que a enfermagem tem no trato com o paciente, no cuidado com o paciente. E isso traz uma autonomia para a profissão e uma satisfação, certo? Para todos aqueles que fazem parte da equipe de enfermagem. Se vocês conseguem, pessoal, entender isso que eu falei para vocês, vão colocando um okzinho aí para que a gente possa prosseguir na nossa avaliação. Ok. Definindo, mais uma vez, o nosso SAI. É uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial. É uma ferramenta, pessoal, que além de melhorar a nossa assistência, ela tem uma base, certo? E a base dela foi o conhecimento que estudiosos tiveram sobre cuidados com os pacientes. Ela nos favorece em quê, pessoal? Ela melhora o pensamento do profissional de enfermagem. Ela melhora a tomada de qualquer decisão clínica que tiver que ser feita pelos profissionais de enfermagem. E elas têm suporte em evidências científicas. Não foi do nada que se chegou a esse estudo, certo? Foram vários dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade. Lembrando-se sempre, pessoal, que a enfermagem, ela é muito focada nessas 3 tendências, certo? A enfermagem, ela foca no indivíduo, claro, na sua sintomatologia, certo? No que ele relata para você de forma subjetiva e objetiva, o que você consegue ver nele. Mas, principalmente, o cuidado da enfermagem, ele enxerga além. Aquele indivíduo está inserido naquela família, então ele tem essa tendência, esse comportamento, essa dificuldade. E além de também colocar o indivíduo dentro da família, nós colocamos o indivíduo dentro da comunidade. Então, pessoal, a gente não é uma ciência que trata o pequeno. A gente é uma ciência que vê o ser humano em todo o seu complexo. Indivíduo, família e comunidade. Certo? Então, por isso é que o nosso estudo, a nossa metodologia científica, ela é muito completa. E trouxe para a enfermagem esse papel que a gente vem conquistando a cada dia, certo?
Com toda vida que vai se falar em saúde, toda vida que vai se falar em paciente, se fala em enfermagem. Por quê? Porque o estudo do cuidado vem de nós. A ciência do cuidado está pautada naquilo que nós construímos. Nós não apenas vemos o indivíduo sozinho com a sua doença, certo? A gente vê o indivíduo, a sua condição social, intelectual, toda a sua família e toda a comunidade que nele está inserida. Então, eu preciso que vocês tenham essa visão, que não se pratica cuidado focando só no que está ali na sua frente, certo? O cuidado, ele é muito amplo. Por exemplo, se eu fosse pegar a Rosa para avaliá-la, simplesmente quando ela chegasse na minha frente, ela me dissesse 2 ou 5 palavras e eu fosse definir qual é o melhor plano de cuidado para a Rosa. Mas eu não perguntei à Rosa, e o seu trabalho, e a sua família, que comunidade você vive? Eu teria capacidade de prestar um cuidado que realmente fosse eficaz para a Rosa? Não. E é aí onde a gente conquista o nosso espaço e o nosso projeto mediante, certo? Toda essa complementação do cuidado. Dando continuidade. Mais uma vez, trazendo para vocês, por que é importante implantar? Por que a gente luta muito por isso, pessoal? Infelizmente, alguns setores não trabalham, certo? Com o SAI por completo. Trabalham com ele pela metade, trabalham com ele substancial, certo? Começa até legal, tem aquela coleta de dados, aquele exame físico bem feito, certo? Mas quando vai para as outras partes, a gente não consegue ter essa SAI completamente implementada. Por que que algumas pessoas dizem sentir a diferença nisso? Por exemplo, logo que chegou aqui, no Hospital Regional do Sertão Central, o pessoal via muita diferença na qualidade da assistência prestada, certo? E nas primeiras reuniões que a gente foi, que estava o secretário estadual de saúde conversando sobre eles simplesmente, pessoal, são pessoas que trabalham com metodologias, com protocolos, com fluxogramas, certo? Todo mundo que tem uma sistematização da assistência de enfermagem, pessoal, tem um melhor tracejo em trabalhar com o paciente. A prestação do cuidado, pessoal, ela vem logo. Por isso, não sei se vocês viram, mas aqui no município a gente tem muitos relatos, certo? De como essa assistência tem transformado a realidade do Hospital Regional do Sertão Central. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas eu sei que tem muita gente aqui que trabalha lá. Pode dizer para mim, assim, que isso realmente se trata, certo? De uma realidade. Quem já foi como paciente ou quem estava como profissional, a gente vê que só em você ter uma metodologia própria de praticar o cuidado, você já tem uma diferença, certo? Por parte da população. Vamos lá? Alguém fazer algum comentário até agora? Como a senhora definiria um fluxograma? Misael, já te mostro, viu? Chegamos já lá. Mas só para te deixar mais por dentro. O que seria um fluxograma? Um modelo a ser seguido em todos os casos. Eu recebo um paciente, eu faço uma coleta de dados nele, certo? Depois dessa coleta de dados, eu dou um diagnóstico, eu preparo um plano de cuidado para ele, eu implemento e eu avalio. Isso é um fluxograma. Respondi a sua pergunta, Misael? Perfeito. Um fluxograma seria um passo a passo, justamente, uma ordem a seguir, um sistemazinho cheio de etapas e processos que culminaria no final, a melhor qualidade da assistência prestada. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, cada dia mais, a gente vê a importância de trazer essa realidade, ok? A globalização, pessoal, ela sempre vem mostrando em evidência o paciente. Não foi à toa que vocês viram que muitas políticas públicas sobre humanização, né, sobre ética profissional, sobre sigilo do paciente, sobre olhar para o paciente de forma integralizada, humanizada, olhar como um todo, né, planejar o cuidado. Então, tudo isso, pessoal, essas políticas públicas e a globalização, ela tem gerado essa necessidade de reorganizar a nossa assistência prestada aos pacientes. Hoje, não é mais como naquele tempo antigo, que você chegava no
lugar, certo? Num certo determinado hospital, ou clínico, ou qualquer posto de saúde, e você simplesmente falava com o funcionário e ele não lhe atendia, certo? Nem se falava em humanização, nem se falava em cuidado ao paciente. Hoje a gente vê que a maioria dos lugares, pessoal, a gente já tem uma boa organização desse cuidado. E quando falha, a gente tem um sistema de ouvidoria do SUS para poder fazer as nossas reclamações. Tem muita gente, pessoal, que acha que esse lugar é as redes sociais. Eu não vou dizer para vocês que as redes sociais, elas não têm uma resposta. Tem. Muitas vezes alguém tem muitos amigos no Facebook, aí a pessoa vai lá, ou então é uma figura pública, um vereador, alguém que tem milhões de seguidores, faz um comentário, certo? E todo sobre a assistência de um lugar prestada pela enfermagem, e todo mundo vai lá comentando e debatendo e causa aquele tumulto, certo? Mas não é todo mundo que tem tantos seguidores assim. E aí? Se eu não sou público, se eu não tenho muita gente no meu Facebook, se eu não tenho nenhuma pessoa da área da saúde que possa me ouvir, como é que essa pessoa vai ser ouvida? Como é que seria esse processo? Então, pessoal, para isso é que a gente tem a ouvidoria do SUS, certo? Você procura a Secretaria de Saúde do seu município, ou você procura o próprio posto de saúde, tem uma urnazinha que você coloca a sua sugestão ou a sua crítica. Tem também um telefone, né, na ouvidoria, que ficam nas secretarias de saúde municipais, que por lá é para ser feita a solicitação desse atendimento de enfermagem com qualidade. Então, não deixem se levar, certo? Apenas por redes sociais. O que realmente forma o SUS, o que realmente causa análise é a ouvidoria do SUS. Se vocês estão conseguindo me entender e estão compreendendo, vão colocando ok. Vamos lá. A obtenção e análise de indicadores de saúde que permitam a troca de informações, a avaliação e o acompanhamento da qualidade de serviços prestados à população. Então, pessoal, a partir do momento que você implementa uma sistematização da assistência dentro do seu local de trabalho, você tem como trocar muitas informações, porque todas aquelas etapas que você realizou, certo? Você está lá registrada. Então, você tem como, na hora que reunir uma equipe profissional, tipo o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro vai lá e apresenta todo o nosso processo, né, formatizado. Pessoal, as outras categorias ficam muito impressionadas com esse nosso processo de trabalho, porque ele é organizado, ele é sistemático, lá tem todas as informações sobre o paciente, porque quem mais tem acesso ao paciente é a equipe de enfermagem. Misael está fazendo aqui uma consideração. O porém é que todos têm crítica, mas nem todos têm a solução para os problemas. Sim, Misael, mas a gente tem que pensar em fazer a nossa parte, certo? Se a gente achou que foi lesado em algum serviço, a gente tem que procurar os nossos direitos, não com falta de respeito, não com insultos na internet, mas sim de forma legal, certo? Que é através da ouvidoria do SUS, porque pessoal, pode até que o Facebook não gere nada, pode até que aquele Instagram não gere nada, mas uma advertência que você recebe pela ouvidoria do SUS, o próprio profissional é notificado. E muitas vezes a população nem sabe disso. Eles pensam que não, que o Facebook é quem vai trazer uma melhor resposta, mas não é. A notificação pela ouvidoria do SUS é muito mais importante para a resolução de qualquer problema do que uma rede social. E a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Vamos lá. A constante demanda das instituições de saúde para maximizar os serviços, diminuir custos e aumentar a qualidade da assistência tem exigido da enfermagem o aprimoramento de suas atividades. A cada dia mais, pessoal, a gente vê a população precisar mais dos serviços de saúde. E a enfermagem, ela sempre tem que estar, certo? Aprimorando as suas atividades. Sempre deve estar crescendo, certo? Sempre deve estar evoluindo, sempre deve estar estudando, certo? Para que a gente sempre seja uma ciência que se inova a cada processo.
Então, pessoal, o SAI, ele existe e todo mundo que estuda enfermagem estuda SAI. Porém, pessoal, as ferramentas que eu uso para esse processo, certo? Aquelas folhinhas ou então as perguntas no computador, se eu já trabalhar em um ambiente informatizado, cada enfermeiro, pessoal, monta sua própria SAI. Eles vão pegando, claro, exemplos de outros lugares, do Ministério da Saúde, mas você pode, cada dia, estar melhorando esse seu processo. Tem lá uma ficha de atendimento, né, que é a anamnese ou exame físico, coleta de dados do paciente. Mas eu vejo que está faltando um monte de coisa para ela ficar mais legal. Então, no setor que eu trabalho, eu posso melhorar, certo? Esse meu processo de enfermagem. Eu posso estar melhorando o meu trabalho. Lá só tem nome, idade, sexo, pressão. Eu posso estar colocando antecedentes, última vez em que esteve aqui, por que motivo esteve aqui, certo? Então, sempre eu tenho que estar aprimorando mais as minhas atividades. Dando agora uma olhadinha no site, a Rosa perguntou, leva carão, tem alguma punição para esse profissional que é notificado? Sempre. A gente não chama de carão, né? Mas não deixa de ser. Ele leva, pessoal, advertência, certo? Leva advertência, muitas vezes pode ser punido por aquela atitude, certo? Pode ser notificado junto ao seu conselho de classe, no caso da enfermagem, o COREM, ok? Então, assim, diferentemente de uma coisa do Facebook, as pessoas vão levar para uma coisa muito pessoal, ou então política, certo? Uma pessoa que é notificada diretamente pela ouvidoria do SUS, certo? Ela tem um processozinho de construção daquela denúncia, certo? Ele é notificado pela Secretaria de Saúde, ele tem vários dias para responder aquele processo, né? Aquela pergunta, e aí as pessoas que fazem parte da ouvidoria do SUS vão julgar aquela qualidade ou não como inadequada, podendo até notificar o próprio profissional, recebendo advertência e multa com relação ao conselho. Ok? Seria o caso de dizer que nenhum fluxograma é perfeito, eles podem ser atualizados? Isso mesmo, Isael. Perfeito. A gente nunca pode dizer que uma coisa é perfeita. Por quê? Eu trabalho na atenção primária, você, Misael, trabalha no hospital, então o nosso fluxograma é igual? Não, não pode ser igual. A realidade de cada localização, ela é muito diferente, certo? Cada cidade, cada região, cada município, até mesmo dentro de um município, nas comunidades, há uma diferença de você conseguir implantar ela de forma. Então, toda vida ela pode ser atualizada e não quer dizer que a sua seja melhor do que a minha. A minha é o meu trabalho naquele local. A sua é o seu trabalho no seu local com a sua equipe. Respondi, Misael? Isso. Rosa, é bom saber. Deveria-se pensar em punição para denúncias sem provas. Nós, ACS, recebemos muitas denúncias falsas e só passamos pelo constrangimento de ter que ficar se explicando. Valéria, sempre existe, ok? Da mesma forma como você vai na ouvidoria do SUS para fazer uma denúncia contra um profissional, o profissional pode fazer a denúncia contra o usuário, inclusive por falsidade, né, nas provas, ok? Ela vai passeando de forma de mão dupla, certo? Não é só isso, não é só o profissional, certo? É o profissional e também o usuário. Se ele não tiver, né, veracidade nos seus fatos, certo? Ele também tem as suas punições, ok? Não vai ser a Secretaria de Saúde que vai punir aquele usuário. Quem vai punir, certo, é o próprio Ministério Público. Mas a gente pode fazer isso por mediante, certo, as orientações. A gente sabe, pessoal, que não vamos entrar muito nessa questão de categoria profissional, porque a gente sabe que existe de todas as formas, certo? Existem as denúncias infundadas, existem as denúncias com... Então, assim, vamos continuar aqui no SAI, certo? Eu acho que mais do que nunca já está claro a importância, certo, dessa implementação. A gente se atualiza, a gente ganha o respeito, a gente ganha o espaço que merece enfermagem.
Então, todo mundo tem que saber organizar o seu cuidado. Pessoal, todo enfermeiro que se preze, todo enfermeiro que quer prestar uma assistência de qualidade tem que seguir essas 5 etapas do SAI. Você não pode simplesmente coletar um dado como se fosse uma máquina. Aí você diagnostica aquele paciente, aí você implementa nele, mas você nunca avaliou para saber se aquilo ali foi válido ou não. Ou você para no meio do processo, ou então você até faz o processo, chegou na avaliação, não deu certo. Eu não vou nem voltar atrás para saber onde eu errei. Certo? Todo enfermeiro, pessoal, que valoriza a sua profissão, que valoriza o seu local de trabalho, mesmo naqueles locais onde a gente não tem todos os papelzinhos bem bonitinho, não tem o computador com o programazinho do SAI, a gente pode fazer isso de forma própria. Nem que seja uma coisa que você faça você com as suas anotações, contanto que você faça. Certo? Pessoal, quem faz a diferença no serviço é a gente. Eu sei que tem muita diferença em quem trabalha lá no consultório de enfermagem, com o computador todo bonitinho, com o programa todo instalado, com tudo funcionando, com recurso financeiro para aquele que trabalha lá no interior, que nem a internet não funciona direito, certo? Que a prefeitura, ou a pessoa, ou o estado, ou a federação não se importou em trazer a SAI para dentro daquele lugar. Você pode não fazer um sistema completo, mas até você, com sua anotação, seguindo os passos que você aprendeu na faculdade de como prestar um cuidado com qualidade, você vai fazer a diferença. E a cada lugar que você tiver a oportunidade de se tornar gerente, coordenador, quem sabe um secretário de saúde, você lutar para melhorar essa condição. Tá feita a promessa? Coloquem um ok aí quem está prometendo ser um enfermeiro diferente a partir de onde vocês estiverem. E eu espero que vocês realmente consigam entender a importância. O Misael disse que vai pensar, porque eu acho que eu vou pensar no diploma dele também, né? Porque senão ele não está merecendo. Ok? Então, pessoal, é importante que vocês tenham essa visão, certo? De que nem tudo, às vezes, pessoal, são rosas. Alguns de vocês aqui já têm alguma espécie de trabalho. E eu sei que vocês conseguem me compreender da forma como a gente está colocando aqui hoje, certo? Nem sempre a gente tem todos os recursos que a gente precisa. Mas com pouco, muitas vezes, a gente faz o muito. Com o que a gente acha que é pouco, você consegue fazer a diferença na prestação de cuidado de um paciente. Você consegue organizar a sua linha de raciocínio, consegue pensar nele direitinho, consegue analisar o que ninguém não está conseguindo ver. Certo? A gente tem, pessoal, muitas dificuldades. E tem também, eu sei que muitas vezes, professora, mas eu tenho 20, 30, 40 pessoas que eu não consigo fazer de todo mundo, porque meu serviço não me permite, eu não tenho tempo para todos. O mínimo que você conseguir e alguém que você conseguir, você fez a diferença na vida daquele paciente. Certo? Então, o que é que você pode fazer? Nunca desistir dessa ideia. Nunca desistir dessa concepção. Mesmo nas dificuldades, sai. Mesmo nas dificuldades, processo de enfermagem. Mesmo alguém achando que você nem está trabalhando dessa forma, mas dentro da sua mente, com aquele prontuáriozinho na mão, você está pensando num processo diferente para o seu paciente. Certo? Então, vamos lá. Vamos trazer o que significa o SAI para dentro do mundo do processo. O SAI significa sistematizar a assistência. Certo? SAI é o nome grande que a gente dá. Sistematização da assistência da enfermagem. Mas como é que eu faço para sistematizar a assistência? Eu uso um método. Que método de trabalho é esse? Processo de enfermagem. Então, muitas vezes, pessoal, vocês têm que entender que sistematização da assistência de enfermagem está ligada ao processo de enfermagem. Para eu sistematizar, eu tenho que usar o método do processo de enfermagem. E que método é esse? Aquele que a gente aprendeu desde o primeiro dia, o de 5 etapas. Coletar, diagnosticar, planejar, implementar, avaliar. Certo? Método sistemático de prestação de cuidados humanizados
que enfoca a obtenção de resultados desejáveis e de uma maneira rentável. Pessoal, preste atenção. Eu vou sistematizar, certo? Primeiramente, eu vou trazer o princípio de todo cuidado, certo? Isso qualquer pessoa, né, já estando no período de vocês, sabem que o cuidado da enfermagem é um cuidado humanizado. Qual é o foco, pessoal, desse meu cuidado? Obter um resultado desejado. Sempre, certo? Eu quero chegar lá na avaliação e depois que eu avaliar, eu quero que o meu resultado seja desejado. E de uma maneira, pessoal, muitas vezes rentável. Por que é que isso faz a diferença, pessoal? Muita gente pensa, nossa, sistematizar a assistência da enfermagem, eu vou gastar muito dinheiro. Eu tenho que colocar, na maioria das vezes, computador, eu tenho que colocar mais enfermeiro por setor, porque isso vai fazer dificuldade, dinheiro, vou precisar contratar. Pessoal, você sai ganhando muito mais do que simplesmente você pegar um paciente sem nem olhar para ele direito e dizer, faça agora um raio-x, não, agora eu quero uma tomografia, não, agora não é do respiratório, não, é do sistema digestório, não, agora é uma tomografia da cabeça, não, agora é 20 exames de dosagem. Não, esse paciente não melhora, agora criou uma úlcera por pressão, agora eu vou ter que comprar um curativo muito caro, agora ele não come, eu não sei como fazer ele comer, não, empurra logo uma sonda naquele paciente. Pessoal, quando você for olhar, você gastou muito mais com aquele paciente se você tivesse feito um serviço correto. Se você tivesse feito a equipe de enfermagem enxergar aquele paciente na sua complexidade, entender realmente o que é que está acontecendo com ele, certo? Então, o que as pessoas acham que é um custo a mais, elas estão pensando completamente diferente. Aquela unidade lucra, certo? Ela lucra por não ficar fazendo coisas às cegas, procedimentos, condutas. E ela lucra porque todas as pessoas que estão lá falarão bem do serviço que receberam. Se for um hospital privado, voltarão. Se for um hospital público, elogiarão. A pessoa já paga pelos seus impostos, certo? Ela não está tendo nada de graça, certo? E isso vai se tornar muito melhor para aquela unidade. Vão receber prêmios, incentivos para estudo, para pesquisa, certo? A comunidade fica satisfeita. Então, assim, é todo um processo de ganho, certo? É um processo de ganho que existe dentro daquela realidade. Reconhecimento profissional, tanto para a equipe de enfermagem como para a instituição. Então, pessoal, o que seria o método? Professora, mas que nome bonito é esse? Método sistemático, humanizado de resultados rentável. Vamos falar agora cientificamente. É um método sistemático, humanizado, que promove resultados rentável. Na nossa linguagem, professora, para que a gente possa entender direitinho o que isso significa. Método, jeito de desenvolver. Sistemático, significa que nós vamos seguir passos, passo a passo. Humanizado, significa que nós vamos respeitar todas as crenças e toda a satisfação das necessidades humanas básicas. Igual a gente aprendeu, das fisiológicas, do amor, da autorrealização, da estima, tudo. Resultados, pessoal, aqueles que a gente estabeleceu a partir do que a gente conheceu do paciente. E rentável, no significação que gera lucro. Então, falando do jeito que a gente aprende, a gente vai achar um jeito de desenvolver, seguindo um passo a passo, respeitando as crenças, a satisfação e as necessidades do paciente, que a gente estabeleceu a partir do momento que a gente teve conhecimento, e isso só trouxe uma geração de lucros. Então, cientificamente falando, o processo de enfermagem é um método sistemático humanizado com resultado rentável. Falando popularmente que a gente possa entender, processo de enfermagem é um jeito de resolver problemas de processo de saúde, seguindo um passo a passo, respeitando crenças, satisfação e necessidade de um paciente, estabelecido pelo conhecimento prévio que a gente tem sobre aquele paciente, gerando lucros para a nossa instituição. E aí, Misael, agora eu consegui responder para você e para os colegas direitinho o que é que significa isso?
Por favor, se sim, vão respondendo aí para mim no chat para que eu possa acompanhar. Certo? Ótimo, perfeito. Vamos lá. Ótimo. Então, pessoal, sistematização da assistência da enfermagem significa, em pormenores, isso. Fazendo um processo de enfermagem, que a gente tem esse modelo a seguir e esses resultados para alcançar. Eu espero que nunca mais vocês encarem que a prática da enfermagem é simplesmente realizar técnicas, certo? Nós temos teorias, nós estudamos, nós entendemos por que isso acontece. Então, ninguém melhor do que o enfermeiro para saber do cuidado de um paciente. Lembrem-se sempre disso. Nós temos um método científico humanizado que traz resultados rentáveis para esse processo. Dando continuidade, nós vamos lá. O processo de enfermagem, ou PE, como muitas vezes vocês podem ver, fornece uma estrutura para a tomada de decisão durante a assistência, tornando-a mais científica e menos intuitiva. Pessoal, se eu estou seguindo um processo metodológico científico, significa que a partir do momento que eu tiver de tomar uma decisão sobre a assistência que eu estou prestando àquele paciente, aquela decisão que eu vou tomar vai ser o mais próximo do científico possível. Certo? Porque a enfermagem, ela é uma ciência, ela não é intuitiva. Não é, eu acho que aquele idoso não está comendo ou não está dormindo bem porque ele está dentro de uma unidade hospitalar. Simplesmente, cientificamente, você tem comprovado, certo? Que os ambientes hospitalares provocam em idosos déficit de sono e repouso. Certo? Então, você vai escrever, você vai entender de forma mais científica. Por exemplo, estou vendo um paciente que está acamado. Fui fazer uma mudança de decúbito nele, percebi que na região sacro, nós temos uma região hiperemiada. O que é que isso significa? Uma vermelhidão, fluxo sanguíneo, né? Muito fluxo sanguíneo naquela região. O que é que eu já posso entender daquilo ali? A mudança de decúbito pelos pacientes se torna ainda maior, certo? A gente tem que realizar essa movimentação porque aquela hiperemia vai causar possível úlcera por pressão, rompimento da integridade da pele. Então, pessoal, não é só porque eu estou vendo aquilo acontecer. Eu estou vendo a hiperemia, eu estou vendo o fluxo sanguíneo aumentado naquela região. Certo? Então, se eu estou vendo isso, fica comprovado cientificamente e não intuitivamente que o decúbito, né, para que a mudança de decúbito para aquele paciente, ela se torna ainda mais necessária. Certo? Pessoal, e como é que a teoria da enfermagem entra nesse processo? Nós vimos como o SAI está ligado ao processo de enfermagem. Mas como é que a teoria da enfermagem entra nessa realidade? Toda vida, pessoal, quando a gente chega num serviço, chega dentro de uma equipe de enfermagem, a gente tem sempre que escolher uma teoria para se trabalhar. Ok? Nós já conhecemos essa teoria que é um bambambam, né? É uma das mais seguidas, que é a teoria da necessidade humana básica de Wanda Horta, que nós traz aquela tabelinha com as necessidades humanas básicas, né? Da base até o topo. Mas nós temos também outras teorias da enfermagem que a gente vai estudando e vai vendo que todas elas têm sua contribuição. Eu preciso escolher só uma teoria? Não. Se a sua realidade couber mais do que uma teoria, você traz isso para você. Então, nós vamos estudar as teorias da enfermagem e dependendo do ambiente onde você trabalhar, você vai ver qual a teoria que vai ser mais necessária para você conseguir implementar a sua metodologia científica. Então, essa é a interligação entre o SAI, processo de enfermagem, e teoria, certo? A teoria é implementada na prática por meio do método científico. Então, eu não estou colocando em prática, pessoal, uma coisa que eu achei. Eu não estou colocando em prática uma coisa que eu intuí. Eu estou colocando em prática uma teoria.
certo? E é para isso que existem as teorias de enfermagem sobre o cuidado. A gente vai conhecer as principais, não vamos conhecer todas, até porque nós levaríamos uma infinidade. Muitos estudiosos postaram, né, e publicaram e provaram teorias científicas. Na disciplina a gente vai ver as mais importantes, certo? Que gera esse processo. E é essa teoria que vai fazer com que a gente coloque em prática a nossa metodologia científica. Por exemplo, se eu escolhi, certo, mediante a minha realidade, que pode ser o quê, pessoal? Pode ser. Espera aí, só um minutinho, pessoal. É só um probleminha aqui no computador meu, eu já estou conseguindo resolver, viu? É rapidinho. É muito rápido. Vamos lá. Se a gente fosse usar a teoria de Wanda de Aguiar Horta, que é a teoria das necessidades humanas básicas, e fosse realizar que primeiro vem as necessidades fisiológicas, depois vai subindo aquela escalinha que a gente aprendeu, certo? Para dentro do meu processo de trabalho. Primeiramente, eu tinha que analisar. Eu trabalho na atenção primária, secundária ou terciária? Isso faz diferença, pessoal. Mais na frente também a gente tem um slide que define isso, para quem ainda não tem essa definição na cabeça certinha. Eu trabalho no município, numa capital, no município mediano ou no município pequeno? Trabalho na zona urbana ou na zona rural? Trabalho com uma equipe grande, pequena, desfalcada? Tudo isso você vai ter que ter em conjunto, antes de planejar como é que vai ser sua SAI naquele ambiente. E para isso você vai ter que, primeiramente, trazer à cabeça sempre as nossas aulas de hoje de processo de cuidado. Que teoria se aplicava mais a essa realidade que eu convivo? Escolhendo a teoria de enfermagem, você escolhe a sua ideia e a partir dessa ideia você parte para o método científico. Ok? Se eu fosse seguir, pessoal, Wanda de Aguiar Horta, o que era que não poderia faltar na minha SAI? Perguntas de que tipo? Vamos, se vocês sabem, vão respondendo aí no chat. Se eu fosse seguir a teoria de Wanda, que sempre todo ser humano tem suas necessidades básicas para se sentir bem, para ter saúde, para provocar o cuidado, o que era que eu ia colocando? Vamos lá? O que era que eu ia levando em consideração, pessoal? A gente acabou de falar sobre isso. Vamos? Vamos lá? Primeiramente, eu ia começar por o quê, pessoal? Nem um palpite? Olha como eu tô triste. Vamos lá. A gente ia começar, pessoal, primeiramente por as necessidades fisiológicas, né? Isso não tá lá na base da pirâmide dela? Então, eu não poderia deixar de falar nas necessidades fisiológicas de todos os meus pacientes. A Angélica colocou aí, no bem-estar social, certo? No local de trabalho, muito bem, Regiane. Mais alguém se habilita no que eu não poderia deixar? Autorrealização, não era isso, pessoal? Autoestima. Tudo isso está na teoria de Wanda de Aguiar Horta. Se vocês conseguiram entender como a teoria chega ao processo e ao SAI, vão colocando um okzinho no chat para me perceber. Ok? Isso. Perfeito, perfeito. Todo mundo seguindo a linha de raciocínio. Então, vamos lá, pessoal. Em montar o meu processo de enfermagem, tá aí um gráfico que resume, certo? Esse processo que a gente vem construindo. Tenho que ter conhecimento sobre as teorias de enfermagem, certo? Escolher as teorias de enfermagem que eu vou usar. Aí eu começo o meu processo de enfermagem, baseado em quê? Na semiologia. Guardem esse nome, pessoal, porque ele vai ser muito importante para vocês. Semiologia, pessoal, e semiotécnica é uma disciplina da graduação de enfermagem que trata sobre todas as técnicas e procedimentos e condutas usadas na enfermagem. Certo? Vocês têm 2 cadeiras dessa durante a graduação. Semiologia e semiotécnica 1,
Semiologia e Semiotécnica 2. Então, sempre que você for montar um processo de enfermagem, você tem que ter conhecimento sobre as teorias e sobre o que é um processo de enfermagem, quais são as 5 etapas. Depois, você tem que ter conhecimento sobre a semiologia da enfermagem, as técnicas, procedimentos e condutas. Tem que conhecer sobre a fisiologia do paciente. Tá aí a importância de vocês estudarem a fisiologia do corpo humano. E também a patologia do corpo humano. Certo? Então, tá aí a importância de que hoje vocês estão aprendendo por que vocês pagam essas disciplinas básicas lá atrás. Professora, mas por que eu comecei da célula? Porque se você não entendesse o que eram as questões moleculares e genéticas, e não viesse estudando citologia, histologia e embriologia, para entender a anatomia do corpo, para depois entender como ela funciona, que é a fisiologia, para depois entender como ela adoece, certo? Você jamais seria capaz de fazer um processo de enfermagem de forma correta. Certo? Professor, e nós vamos aprender a fazer processo de enfermagem nessa disciplina de processo de cuidar? Não, pessoal. Aqui é o primeiro passo. Vocês vão entender como tudo começou. De onde vem o estudo da enfermagem? De onde vem o estudo do cuidado? Certo? Nessa disciplina vocês vão entender que existe uma SAI, que existe um processo, que existem teorias. E a gente vai começar a praticar de forma simples, mas durante toda a graduação, em específico, enfermagem clínica 1 e 2, vocês vão aperfeiçoar os seus processos de enfermagem. Tornar cada vez com o crescimento que vocês têm no curso, vocês vão se tornar cada dia mais capazes de fazer o melhor processo de enfermagem do que o outro. E para finalizar, vocês precisam saber de gerenciamento. Gerenciamento, pessoal, é muito importante para o enfermeiro. Certo? Se o enfermeiro ele tem essa visão de como gerenciar, de como coordenar, quem ele está coordenando, certo? Não interessa para mim ser só o intelectual que vai lá e sabe fazer um processo de enfermagem como ninguém, cria um instrumento, cria um fluxograma perfeito como ninguém, mas não sei visualizar quem faz parte da minha equipe. Não sei entender que eu trabalho, quem sabe, com uma técnica que tem 30 anos de profissão e com uma que tem 30 dias. Ou com os medianos. Não consigo compreender que na minha equipe tem uma pessoa que toda a vida trabalhou no ambiente hospitalar e trouxeram ela para um PSF ou vice-versa. Não consigo entender que aquela pessoa veio do centro cirúrgico para a clínica, depois foi para a maternidade. Isso se chama, pessoal, noções de gerenciamento. E um bom gerente de enfermagem, um bom coordenador de enfermagem é principalmente aquele que sabe trabalhar em equipe. Aquela pessoa que reconhece, você bota lá um fluxograma, onde você coloca como obrigatório a medição, digamos, de uma gasometria arterial, que é um exame. Esse exame não tem no hospital que você trabalha, disponível para os seus pacientes. O que foi que você fez colocando ele no processo de enfermagem? Ele existe? Eu sonho em colocar... Um processo de enfermagem bem feito é quando, desde a recepção, a pessoa tem saturação de oxigênio verificada. Seu ambiente tem oxímetro de pulso disponível? Então, pessoal, não adianta a gente fazer, certo? Essa coisa grandiosa demais que não condiz com a realidade que a gente vive. Por isso aquela pergunta do Misael. Existe a perfeição? Não, existe a qualidade. Quanto mais você se aproxima da qualidade, mais você consegue fazer um gerenciamento de enfermagem. Então, pessoal, quando eu tenho todos esses passos do gerenciamento de enfermagem, o que é que eu vou ser capaz de fazer? Assistir meu paciente, família e comunidade. Obter indicadores de saúde a partir dos registros em prontuário. Pessoal, isso é uma coisa muito importante que o processo de enfermagem faz. Como é que vocês acham que se dão as pesquisas? Toda vida, quando eu estou dando essa disciplina, eu pergunto isso para os meus alunos. De onde é que vocês acham que alguém tirou aqueles dados? 30% das pessoas que estavam naquele hospital se contaminou com isso, apresentou esse mesmo sintoma, sentiu isso no 3º dia de internação. De onde é que vocês acham que saem esses dados, pessoal?
do processo de enfermagem. De onde é que saem os dados? Após, igual hoje a gente está no coronavírus, após 14 dias de infecção, o corpo começa a responder. Medicação tal fez esse efeito. 30% dos enfermeiros que trabalham com SAI têm essa e essa evolução. 30% dos hospitais, todo esse registro, pessoal, o que nós chamamos de indicadores de saúde, sai a partir dos registros que nós fazemos da SAI. Porque vocês vão aprender, ao longo dessa disciplina, vocês vão aprender que existe um registro diferente entre enfermagem e outras categorias. Eu vou até trazer exemplos aqui, já tem até nessa aula, só porque a gente não consegue terminar ela toda hoje, claro. Mas já tem nessa aula a diferença que você faz. E muitos indicadores de saúde saem dos nossos registros, de quem mais está com o paciente. Avalie a qualidade da assistência prestada, sempre, isso é um grande objetivo, quinta fase do nosso processo de enfermagem, sempre avaliar a qualidade daquele serviço que a gente prestou, certo? Mensurar a contribuição para a melhora do quadro dos pacientes. Você disse lá está escrito, você conseguiu mensurar o quanto aquilo contribuiu para que aquele paciente melhorasse o quadro dele. Então, pessoal, não tem outra saída, certo? O processo de enfermagem, dessa forma, a gente consegue estruturar os serviços das equipes de enfermagem. Professor, a gente nunca nem pensou, eu sou técnico de enfermagem, mas eu nunca vi essa realidade, eu achei que isso não fosse diferente. Pessoal, ao entrar na graduação, vocês vão ver que toda graduação, toda ciência, ela tem uma base teórica muito forte, certo? Os técnicos de enfermagem são importantíssimos, faz parte da nossa classe, mas é como o próprio nome diz, é técnico. Um enfermeiro graduado tem que ter conhecimento científico. Ou então, o tempo que você passou na academia da enfermagem não fez de você um graduado em enfermagem propriamente dito. Vocês conseguem entender essa diferença? Hoje, vocês estão conseguindo, coloca bem aí para mim se vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo realmente compreender qual é a diferença dos processos de enfermagem. E isso, por favor. Entendam, a gente não está de forma alguma desmerecendo nenhuma classe profissional. Pelo contrário, a gente trabalha em respeito com os técnicos. Mas tem uma diferença entre o técnico e o enfermeiro. E a diferença, que mais ou menos, vou voltar aqui a explicar para vocês. Que quando a gente faz um curso técnico em enfermagem, a gente estuda as técnicas. Professora, você está dizendo que a gente não vê teoria? Vê. Você vê a teoria, mas de forma mais simplificada, certo? Quando você está fazendo uma graduação em enfermagem, você está vendo a ciência como um todo. Você tem que entender todo o processo. De onde veio a teoria, de onde veio a ciência, como implementar um processo, toda a semiologia, fisiologia, patologia do corpo e gerenciamento de unidade. E tudo isso vocês vão aprender durante a academia. Quando vocês resumirem tudo que vocês viram na academia, lá no final, vai estar naqueles 5 pontos, né? Ou de uma forma menor, ou de uma forma mais geral, vai estar dentro daqueles 5 questionamentos que a gente acabou de ver no fluxograma. Se eu respondi sua pergunta, coloca ok. Eu quero destinar, nesse finalzinho já da nossa aula, as perguntas, certo? De vocês, não quer que alguma dúvida que ficou, ou pedir para mim repetir alguma coisa que vocês não entenderam, ou então comentar se sim, que deu para entender onde é que o SAI se encontra com o processo e se encontra com a teoria. E qual a diferença entre o curso de graduação e o curso técnico. Por favor, quem entendeu vai colocando sim, quem tem alguma dúvida pode ir digitando que eu vou responder. Ok? Vamos lá, pessoal? Aqui.
Eduarda, ouvi falar que o paciente com Covid-19 só fica curado de 21 a 28 dias. Com 14 dias ainda pode contaminar outras pessoas. Será verdade? O técnico tem suas atribuições e o enfermeiro a dele também. Pronto, Rosa. Primeiramente, a sua primeira indagação. Covid-19, pessoal, é uma pandemia nova. É o novo coronavírus, certo? Então, a gente não pode bater o martelo com relação a nada. O que a Rosa acabou de dizer, já muitas vezes saíram em pesquisas. Primeiro era 14 dias, agora é 21, agora é 28, agora não tem mais dia certo. Depende da sequela que foi causada no paciente, mas o que a gente se espera? Que com 14 dias qualquer quadro de infecção viral comece a diminuir. Agora, a gente sabe que cada paciente está diminuindo em uma época diferente. Pessoas que têm sequelas, como quadros respiratórios graves ou quadros digestórios graves, quando a gente faz o teste novamente nesses pacientes após 14 dias, eles ainda têm uma carga viral alta, que significa que eles são capazes de contaminar outras pessoas. E tem pessoas que têm a doença de forma leve, que com 14 dias, quando faz a contraprova, já não tem mais o IgM positivo, já só tem o IgG. O que é que isso significa? IgG significa a imunidade do corpo, IgM significa a própria a patologia, a doença aguda. Então, o vírus já está em processo de convalescência. Você já não tem mais a capacidade de fazer aquela transmissibilidade. Mas isso é tudo muito novo, Rosa. A gente só vai saber algumas coisas certinhas sobre o Covid com o passar do tempo, com os estudos que a gente está tendo. Aí, concordo com você. Os técnicos têm sua contribuição e o enfermeiro tem a sua também, certo? Então, isso a gente tem que saber como certo. Existe uma diferença entre essas duas categorias. E justamente a diferença está no que eu mostrei a vocês hoje. No tamanho da ciência envolvida na graduação, que no técnico é menos complexa. Isael colocou ok. Josiane ok. Jussara deu para entender. Rosa perguntou, IgM é no momento? Isso, Rosa, vocês vão ver também ainda, tem essa parte da imunologia. Eu acho que se ainda não viram, mas deve estar por ver até o finalzinho do curso, que o IgG significa a presença de anticorpos, ou seja, seu corpo desenvolveu imunidade contra aquele invasor. E o IgM significa a presença aguda da doença no seu corpo. Ok? Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se sim, ótimo, perfeito. Eu espero, pessoal, mais uma vez que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Eu vou pedir para que antes de vocês se retirem da sala, vocês coloquem o nome completo de vocês, para que eu possa pegar a frequência, certo? Não saiam sem colocar o nome de vocês. E a gente vai dando continuidade a partir da próxima quarta com a construção desse nosso raciocínio até a finalização da nossa disciplina. Essa disciplina, pessoal, elas têm essa capacidade de desenvolver em vocês, a entender como é que acontece o processo do cuidado dentro da profissão de enfermagem. Se vocês gostaram, que bom, fico feliz por poder contribuir, e não acabou por aqui, a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre o processo de cuidado. Um abraço a todos, fiquem todos na proteção do Senhor, paz e bem, não perdam os prazos, certo? Para solicitação de segunda chamada, quem não realizou as provas, e qualquer coisa eu me coloco à disposição no privado para poder ver com vocês alguma das necessidades acadêmicas. Um abraço bem apertado, não deixem de colocar o nome completo de vocês para que eu possa estar visualizando, né, a nossa reunião. Um abraço e paz e bens a todos. Muito obrigado pelas palavras de carinho. Josi, eu ainda não vou colocar os slides, porque essa aula só termina no próximo encontro. Então, eu vou deixar para postar quando tiver o conteúdo completo, ok? Um abraço bem apertado no coração de todos. Beijinho.